Oi, galera, tudo bom? Aqui é a professora Michele e hoje nós vamos tratar do seguinte conteúdo: sujeito. Mas antes de tudo, eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Eu criei tipo um teleprompter para mim, para que eu possa acompanhar o desenvolvimento das minhas anotações, das minhas ideias sobre este assunto. Então pode ser que vocês reparem que muitas vezes eu vou desviar o meu olhar do foco da câmera e vou estar olhando para o meu teleprompter. E voltarei com o meu foco para a câmera, certo? Então não estranhe isso, é porque eu criei então este recurso para facilitar essa videoaula, certo? Bom, quando a gente fala em sujeito, é preciso antes de tudo compreender que a língua portuguesa, ela se divide em três grandes blocos: fonologia, morfologia e sintaxe. Sendo esse último, então, o nosso ponto de partida para o estudo do sujeito, dos termos da oração, na verdade, né? A sintaxe, ela tem como foco principal a análise estrutural dos termos que compõem a oração e os períodos, e as relações que esses elementos estabelecem entre si. Ou seja, em resumo, a sintaxe compreende o estudo dos termos essenciais da oração, que no caso seriam sujeito e predicado, e o nosso foco hoje é somente o sujeito, além dos termos integrantes da oração e dos termos acessórios da oração. Então, como vocês podem perceber, aqui do meu ladinho nessa tabela que eu acabo de colocar para vocês, certo? Eu estou colocando aqui para vocês, então, essa tabela que apresenta os termos da oração e cada uma das suas subdivisões. Lembrando que nós temos os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios da oração, certo? Mas o que vem a ser o sujeito de uma oração, né? Que bicho é esse? Em análise sintática, o sujeito é um dos termos essenciais da oração, responsável por realizar, por praticar ou por sofrer uma ação, né? Ele é o termo com o qual o verbo concorda, ou seja, vai ter uma interação entre o sujeito e verbo, sempre, né? Toda oração possui obrigatoriamente dois termos essenciais. Então, toda oração precisa ter um sujeito e um predicado. Sempre, Sora. Sempre, tá? O sujeito e o predicado, então, sempre vão aparecer. Isso vocês não podem esquecer, né? Então, em resumo, podemos dizer que o sujeito é quem pratica ou sofre uma ação dentro de uma oração. No enunciado, via de regra, nos é dada uma informação a respeito de alguém ou de alguma coisa, né? O ser de quem está se informando algo é chamado de sujeito. Uma observação muito importante aqui, gente. O sujeito não precisa ser necessariamente uma pessoa. Ele pode ser um objeto, um animal, um sentimento, uma emoção, uma cidade, né? Então, o nosso sujeito não precisa ser assim, ó, definido como uma pessoa, caracterizado como uma pessoa. Certinho até aqui, gente? Tranquilo? Vamos passar então agora para os tipos de sujeito existentes, certo? Então, nós começamos com o sujeito simples, né? O sujeito, ele é classificado de simples quando ele possui apenas um único núcleo, ou seja, apenas um elemento, um único ser. Lembrando que não precisa ser uma pessoa, tá? Isso tem que ficar bem claro. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês que vão aparecer aqui do ladinho. Não se preocupem, né? Primeiro exemplo, a criança caiu do brinquedo. Quem é que caiu do brinquedo? A criança. Então, o nosso sujeito aqui na verdade, a criança. Um outro exemplo, as crianças caíram do brinquedo. Quem é que caíram do brinquedo? As crianças. Então, eu quero que vocês observem que o sujeito simples, ele apresenta apenas um núcleo, independente se esse núcleo está no plural ou está no singular, certo? Então, vocês não podem confundir. Bom, passamos agora para o sujeito composto. Então, o sujeito composto vai ser aquele que vai possuir mais de um núcleo, 2, 3, 4, quantos núcleos forem necessários, certo? Então, eu passo alguns exemplos para vocês. A criança e o seu colega
caíram do escorregador. Quem que caiu do escorregador? A criança e o seu colega. Então, eu tenho um conectivo aqui, né? Ligando estes núcleos, a criança e o seu colega. Então, eu tenho dois núcleos aqui sendo mencionados. Por isso, sujeito composto. Um outro exemplo, para deixar bem claro para vocês a questão do sujeito composto. A fé, a confiança e a empatia devem ser inabaláveis. Quem é que deve ser inabalável? A fé, a confiança e a empatia. Então, eu tenho aqui 3 núcleos sendo mencionados. Por isso, então, eu tenho um sujeito composto. Certinho? Passamos agora, então, para o sujeito oculto. Bom, esse sujeito oculto, gente, na verdade, ele é uma pegadinha no vestibular, tá? Porque ele pode aparecer com outras nomenclaturas, e isso é importante vocês cuidarem. Ele pode ser chamado de elíptico, ele pode ser chamado de subentendido, e ainda ele pode ser chamado de desinencial. A URGS gosta muito de colocar a nomenclatura elíptica e ainda desinencial, então vocês precisam cuidar dessas nomenclaturas, esses outros nomes que o sujeito oculto apresenta, tá? Esse tipo de sujeito, ele não está expresso diretamente na oração, mas pode ser facilmente reconhecido pela flexão de número e pessoa do verbo, tá? Então, embora ele não apareça diretamente, nós conseguimos identificar devido ao verbo. Observem estes exemplos. Estive com você pela manhã. Então, se nós pensarmos no verbo estive, quem é que eu consigo colocar mentalmente diante do verbo? Isso mesmo, eu consigo colocar a pessoa do discurso, eu, diante desse verbo. Um outro exemplo, estudamos muito. Quem é que eu consigo colocar diante desse verbo estudamos, né? Consigo mentalmente colocar a pessoa do discurso, nós. Então, diante desses exemplos, conseguimos mentalmente colocar essas pessoas do discurso diante do verbo. Então, com isso, nós temos, então, um sujeito denominado de oculto, porque ele está subentendido, está escondidinho pela oração. Tranquilo? Então, o sujeito oculto é aquele que eu mentalmente, em resumo, consigo colocar as pessoas do discurso diante do verbo. Certo, gente? Passamos adiante, então. Bom, em relação à possibilidade de ser identificado ou não, o sujeito pode ser chamado de determinado ou indeterminado. O sujeito é determinado quando é possível reconhecer o sujeito da oração, que é o que na verdade ocorre com o sujeito simples, com o sujeito composto e com o sujeito oculto, que nós vimos anteriormente, né? Então, a gente tem que entender que existe o sujeito determinado, né? Que dentro deste grupo faz parte, então, o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito oculto. Mas nós também temos o sujeito chamado de indeterminado, que é o qual nós veremos agora, né? Bom, o sujeito indeterminado é aquele quando a informação contida no predicado refere-se a um ser, a um elemento, o qual nós não conseguimos identificar. Desculpa. Observem este exemplo. Falaram muito bem de você na reunião ontem. Quem é que falou muito bem de você na reunião ontem? Nós não conseguimos localizar, identificar, determinar quem é este sujeito. Então, por isso, ele é chamado de indeterminado. Um outro exemplo. Acredita-se na existência de vida fora do planeta. Quem é que acredita na existência da vida fora do planeta? Eu não consigo determinar, eu não consigo localizar, eu não consigo reconhecer quem é este sujeito. Por este motivo, ele é chamado de sujeito indeterminado. E o sujeito indeterminado vai acontecer em 2 casos. Primeiro dele, quando o meu verbo estiver na terceira pessoa do plural, sempre. Então, no exemplo, telefonaram para você. Então, o meu verbo telefonaram, terminou em rã, né? Esse rã no finalzinho, está indicando que o meu verbo está na terceira pessoa do plural. E o outro caso
em que o sujeito indeterminado vai ocorrer é quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular e seguido a ele vai aparecer o índice de indeterminação do sujeito. O que é isso, Sora? Índice de indeterminação do sujeito? Gente, é o hífen C, tá? Tracinho C. Então, isso se chama índice de indeterminação do sujeito. Então, eu vou dar um exemplo para isso ficar um pouco mais claro para vocês. Precisa ser de empacotadores. Então, o meu verbo aqui está na terceira pessoa do singular, porém com índice de indeterminação, ou seja, o hífen C, certo? Então, o sujeito indeterminado é aquele que eu não consigo identificar, localizar, certo? E ele vai acontecer nesses dois casos. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural e ainda quando ele estiver na terceira pessoa do singular, seguido dele esse índice de indeterminação, o hífen C, para ficar bem claro. Certo, gente? Passamos agora, então, chegamos finalmente ao último tipo de sujeito, que é o chamado de sujeito inexistente ou ainda oração sem sujeito, né? Então, a oração sem sujeito, ela acontece quando a informação não se refere a sujeito algum, pois vai aparecer verbos impessoais. Então, a saber, então, como isso ocorre de fato, né? Então, primeiro caso, verbos que expressam fenômenos da natureza, como ventar, chover, anoitecer, gear, trovejar, entardecer. Então, esses verbos são verbos que expressam fenômenos da natureza. Então, um exemplo aqui. Choveu muito em São Paulo, né? Eu não consigo fazer a pergunta, quem é que choveu muito? Não dá, né? Fica uma frase sem sentido, fica uma pergunta meio estranha. Então, aqui eu tenho uma oração sem sujeito, por quê? Porque o meu verbo que está sendo empregado ali está me dizendo que ele é um verbo que expressa fenômenos da natureza. Então, por isso é uma oração sem sujeito. Logo, ele é um verbo impessoal, certo? Também temos os verbos ser, fazer e estar, indicando o tempo cronológico ou clima. Então, por exemplo, são 8 horas, é 1 hora, faz 5 anos que ele partiu. Então, nestes exemplos aqui, nós temos os verbos. Eu coloquei como exemplo os verbos ser e o fazer, indicando tempo. Então, quando ele tem indicação de tempo cronológico ou de clima, eu tenho uma oração sem sujeito. Por quê? Porque é um verbo impessoal, né? Não vai aparecer sujeito algum ali. E para finalizar, gente, nós também temos o verbo haver, né? Com sentido de existir. Então, a gente pode citar aqui, posso dar para vocês como exemplo, a seguinte oração. Havia 5 alunos na sala, ou seja, eu posso trocar por existir, né? Existiam 5 alunos naquela sala. Então, o verbo haver também é o verbo impessoal, então eu vou classificar a minha oração como uma oração sem sujeito, ou ainda também de sujeito inexistente. Certo, gente? Então, é o seguinte, a aula de hoje, então, nós temos que entender que o sujeito é aquele ser, aquele elemento que vai praticar ou sofrer uma ação, primeira coisa. E nós temos que ter em mente que nós temos 5 tipos, né, 5 classificações de sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente, ou oração sem sujeito, certo? Então, todo mundo sobreviveu até aqui? Espero que sim, né? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês tenham podido compreender o início desse nosso estudo dos termos da oração, né, de análise sintática. Espero que vocês consigam prestar atenção em todos os exemplos que passaram aqui para vocês, certo? Inscrevam-se no meu canal da Prof. Mimi. Beijo e até a próxima, gente, ó. Certo? Tchauzinho!